Eu sempre acreditei que a lealdade fosse o alicerce de tudo o que eu construí. Para o mundo, eu era o homem que tinha alcançado o topo, sucesso nos negócios, uma casa que parecia saída de uma revista de arquitetura e, acima de tudo, uma esposa que era o centro do meu universo. Minha crença era absoluta. Eu colocaria minha mão no fogo pela mulher que dormia ao meu lado todas as noites. Eu a via como a personificação da pureza e do apoio incondicional. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar que, às vezes, o fogo que usamos para aquecer nossa casa é o mesmo que a reduzirá a cinzas. O choque que destruiu cada fibra da minha confiança não veio de um boato ou de uma ligação anônima, mas do silêncio ensurdecedor que encontrei ao abrir a porta do meu próprio quarto em um horário que eu não deveria estar ali. Naquele instante, o véu de 12 anos de dedicação caiu, revelando uma face dela que eu nunca ousei imaginar. Quando ele olhou para o que estava acontecendo na sua própria cama, uma única decisão silenciosa foi tomada, e tudo o que ela construiu sobre mentiras começou a desmoronar de uma forma que ela jamais poderia prever. Se você acredita que a verdade sempre aparece para quem sabe esperar, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias de superação. O meu mundo era um relógio suíço, preciso, elegante e caro. Como um empresário de sucesso no ramo da tecnologia, eu, Arthur, vivia cercado por números e previsibilidade. Minha rotina era o meu conforto. O café servido exatamente às 7, o beijo de despedida de Beatriz, que sempre cheirava a jasmim, e a promessa de que jantaríamos juntos para celebrar mais um contrato fechado. Eu sentia que tinha o controle total. Eu era o pilar, o provedor, o homem que transformou uma vida simples em um império de conforto para a mulher que eu amava. Mas o excesso de controle cria pontos cegos. O elemento que trouxe a verdade não foi um detetive particular, mas algo tão banal quanto um tablet esquecido no balcão da cozinha. O dispositivo estava conectado à conta dela, e uma notificação de localização compartilhada brilhou na tela, indicando um endereço que não era o salão de beleza onde ela deveria estar. Aquele pequeno brilho na tela foi a primeira faísca de um incêndio que eu não conseguiria apagar. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse um erro de GPS, talvez ela estivesse fazendo uma surpresa para mim. Mas o desconforto emocional é um animal, que uma vez acordado, não volta a dormir. Comecei a notar a primeira rachadura. O tom de voz dela ao telefone mudava quando eu entrava na sala. O sorriso, antes caloroso, agora parecia uma máscara de porcelana prestes a trincar. O narrador da minha consciência começou a sussurrar suspeitas maiores. Por que os gastos no cartão de crédito em hotéis de luxo tinham aumentado? Por que ela insistia tanto para que eu fizesse aquela viagem de negócios que duraria o final de semana inteiro? O ar na nossa mansão começou a ficar pesado, impregnado com o cheiro da dúvida. A desconfiança é o veneno que bebemos esperando que o outro morra, mas ele nos consome por dentro primeiro. Lembrei do nosso passado. Beatriz veio de uma família humilde, e eu a conheci quando ela ainda era uma estudante cheia de planos. Eu me senti o herói da história, aquele que a resgataria das dificuldades e daria a ela o mundo. Talvez esse tenha sido meu erro capital, tratá-la como uma posse preciosa e não como uma parceira. Eu assumi a responsabilidade emocional por cada frustração dela, tentando compensar com joias, viagens e silêncio. Eu negligenciei minha própria intuição em nome de uma paz falsa. Eu me tornei cúmplice da minha própria humilhação, acreditando que o amor que eu dava era um escudo contra a maldade do mundo. Mas a maldade não estava no mundo, ela estava habitando o quarto de hóspedes do meu coração. Decidi que não viajaria. Fingi que estava no aeroporto, mas estacionei o carro a 3 quarteirões de casa. Caminhei até lá, sentindo cada batida do meu coração como um martelo contra as costelas. O cenário era o mesmo, a casa impecável, o jardim bem cuidado. Mas ao entrar, o silêncio era diferente. Não era a paz de um lar, era o silêncio de um crime em andamento. Subi as escadas, cada degrau parecendo uma eternidade. Empurrei a porta do nosso quarto. O que vi foi o clímax de 12 anos de mentiras. Ali, na nossa cama, ela estava com o homem que eu considerava meu melhor amigo e sócio. O confronto com a realidade foi físico, como se o chão tivesse desaparecido. Eu espero que o que vocês encontraram aqui tenha valido o preço de tudo que vocês acabaram de perder. A voz dele era um sussurro gélido, mas cortou o ar como uma navalha.
Beatriz deu um grito abafado, tentando se cobrir, enquanto o sócio de Arthur não conseguia sequer sustentar o olhar. Não houve briga física, não houve gritos, só houve a morte de uma ilusão. Eu poderia ter explodido, poderia ter expulsado os dois aos chutes, mas o silêncio de Arthur era o prelúdio de uma tempestade muito maior. Naquele momento, eu declarei para mim mesmo que nada ficaria no lugar. Eu não seria a vítima que eles esperavam. Eu não revelaria como faria, mas eu sabia que cada luxo que ela usufruía, cada centavo que o meu sócio ganhava, estava ligado ao meu nome. E o que eu dei, eu poderia tirar com a mesma facilidade. A justiça começou a ser tecida no meu silêncio, uma vingança fria que não usaria as mãos, mas a lei e a verdade. A maior justiça não é aquela que grita, mas a que retira o chão dos pés de quem achou que podia voar com asas roubadas. Os dias seguintes foram uma aula de investigação. Enquanto ela chorava e pedia perdão por mensagens que eu nunca respondia, eu estava com meus advogados e auditores. Descobri que a traição ia bem além da cama. Eles estavam desviando fundos da empresa para uma conta no exterior. Eles não queriam apenas o prazer, eles queriam o meu império. A revelação progressiva me dava náuseas, mas também me dava força. Cada documento que eu assinava era um prego no caixão da vida de luxo que eles achavam que mereciam. A tensão crescia. Eu mantinha a frieza, deixando que ela acreditasse que eu estava apenas processando a dor, enquanto eu fechava todas as saídas dela. O clímax aconteceu no meu escritório. Chamei ambos para uma reunião de emergência. Beatriz veio achando que eu ia perdoar. O sócio veio achando que manteria o cargo. O diálogo entre o meu silêncio e as desculpas esfarrapadas deles foi a cena mais longa da minha vida. A máscara de doçura dela finalmente caiu quando ela percebeu que eu não estava ali para ouvir "sinto muito", mas para mostrar os relatórios de auditoria. Você achou que eu era cego por amor, Beatriz? O amor acabou na porta do quarto. O que sobrou agora é apenas o dono cobrando a dívida. Ela tentou implorar, disse que foi um erro, que ele a manipulou. Mas o narrador da história agora era o Arthur, que não sentia mais nada. Eu descrevi para eles, ponto a ponto, como a partir daquele minuto eles estavam na rua, sem casa, sem emprego e com um processo criminal por fraude financeira batendo a porta. A máscara de doçura dela se transformou em uma careta de ódio puro quando ela percebeu que não tinha mais poder sobre mim. Nenhuma outra voz foi ouvida além do veredito de Arthur. As consequências foram inexoráveis. Em poucos meses, a justiça legal e social fez o seu trabalho. O divórcio saiu com uma cláusula de infidelidade e crime contra o patrimônio. Beatriz teve que devolver até as joias que eu tinha dado, pois foram compradas com dinheiro desviado. O ex-sócio foi expulso da empresa e responde a processos que o deixarão na miséria por décadas. A queda foi vertiginosa. Eles passaram de figuras influentes a párias da sociedade. O ritmo foi satisfatório, como uma peça de teatro que termina com o vilão recebendo o que plantou. Eu vi de longe quando ela teve que deixar a mansão, levando apenas o que podia carregar nas mãos. Muito tempo passou. Hoje a reconstrução é completa. Não sou mais o homem que busca controle, sou o homem que busca autenticidade. Transformei a dor daquela traição em um novo propósito. Agora sou mentor de outros empreendedores, ensinando que o maior ativo de um homem não é o seu saldo bancário, mas o seu discernimento. Minha nova vida é plena, construída sobre rocha e não sobre areia. A redenção não veio através de um novo casamento, mas da paz de saber que eu sobrevivi ao que deveria ter me destruído. A dor foi o fogo que me forjou. Eu perdi uma esposa, mas recuperei o homem que eu deveria ser. A vida às vezes destrói sua cama para te obrigar a levantar e ver o mundo como ele realmente é. A traição é uma ferida profunda, mas a justiça é o remédio que cura a alma de quem foi leal. Se você acha que o Arthur fez o certo ao tirar tudo dela, deixe seu comentário com a frase "Justiça de Ferro". Se você acha que ele deveria ter dado uma segunda chance, comente "Misericórdia". Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhuma de nossas histórias de superação. Até a próxima!